Bom dia, meus amados! Mais um dia de leitura do livro de Deuteronômio. Hoje vamos ler o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Na verdade, espero que você tenha lido esses três capítulos. Se você não leu, é bom que você leia e desfrute dessa leitura maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um comentário aqui sobre os três capítulos para que nós possamos ter uma visão panorâmica. O capítulo 10, Moisés continua uma narração, na verdade, parece que ele pula um pouco a história para ir logo lá na frente, quando o Senhor manda ele fazer 2 tábuas de pedra. Isso é assim que está escrito no comecinho do capítulo 10. Ele diz: naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. E aí ele já nos faz lembrar que quando ele desce do monte lá, que o povo está adorando, o bezerro de ouro, Arão, porque é disso que ele termina falando o 9, que Deus tinha se irado com Arão, com o povo. Naquele momento ele também quebra as tábuas que o Senhor tinha feito. Mas agora o Senhor manda ele fazer 2 tábuas de pedra. E interessante aqui como Moisés, nesse texto, ele dá uma conotação um pouco diferente à Arca da Aliança. Porque sempre a Arca da Aliança é tratada como um lugar do trono de Deus, da manifestação da presença de Deus. E aqui nesse texto, Moisés coloca o valor das tábuas, né? Porque ele diz que era para ele fazer as tábuas, né? Mas também fazer uma arca de madeira. E para que nesse texto, para que serviria essa arca de madeira? Justamente para guardar a arca, para guardar as tábuas da aliança. Não é que ele está desprezando a arca, nem a importância dela, é que nesse momento ele está enfatizando a importância das tábuas, a importância da lei escrita. Né? Quando ele vai lá para o 6, ele vai falar sobre a morte de Arão, aí que você começa a ver que ele não está seguindo bem uma ordem cronológica, porque ele termina o 9 dizendo que o Senhor queria matar Arão, e aí ele orou para que aquilo não acontecesse. Quando a gente chega aqui no capítulo 10, ele fala sobre aquele momento onde Deus fala para ele fazer 2 tábuas, lembrando que isso é bem no começo ainda lá, quando eles se rebelam contra o Senhor. E aí já entra aqui falando sobre a morte de Arão, e aí vai falar sobre a escolha dos levitas para serem a tribo que serviria ao Eterno. E os levitas, ele vai enfatizar que os levitas não tinham herança, não tinham parte de herança. Quer dizer isso? É que na distribuição de terra, os levitas não receberiam terra. A herança dos levitas seria o próprio Senhor. E ele vai enfatizar durante todo o escrito aqui que eles não deveriam negligenciar os levitas, ou seja, eles deveriam cuidar, compartilhar com os levitas as bênçãos de Deus, para que eles tivessem o que comer, para que eles tivessem suprimento, porque eles estavam ali para servir o Senhor, e o povo deveria servi-los para que eles estivessem em alinhamento com os planos de Deus. E aí Moisés, no verso 10, vai dizer: fiquei no monte 40 dias e 40 noites como da primeira vez, e o Eterno me ouviu, também como da primeira vez, e ele concordou em não destruir vocês. Veja que aqui ele faz o link com o capítulo 9, né, quando ele está orando para que Deus não destrua o povo. Quero pular com você lá para a porção do 14 ao 18, no capítulo 10. Ele diz assim: olhem à sua volta, tudo que vocês veem é do Eterno, os céus acima e além, a terra e tudo que existe nela, mas foi pelos antepassados de vocês que o Eterno se apaixonou. Na versão revista atualizada ele fala: ele amou os seus antepassados, ele escolheu os descendentes deles, que são vocês, entre todos os povos, por isso estamos aqui. Portanto, deixem de ser obstinados, cabeça duras. O Eterno seu Deus é o Deus de todos os deuses, ele é o Senhor de todos os senhores, um Deus poderoso e tremendo. Ele não tem favoritos, nem aceita suborno, assegura aos órfãos e às viúvas um tratamento justo e se preocupa com os estrangeiros, providenciando roupa e comida para eles. Assim vocês devem tratar os estrangeiros com o mesmo cuidado. Lembre-se, vocês foram estrangeiros no Egito. Tenham reverência pelo Eterno seu Deus, sirvam e apeguem a ele com firmeza. Lá no finalzinho do capítulo 10, verso 22, ele diz: quando seus antepassados foram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas agora vejam, vocês mais parecem as estrelas do céu à noite. E foi o Eterno quem fez isso. Então, o que me chama a atenção nesse capítulo 10 é que ele fala sobre eles serem cabeça dura, sobre os pecados que eles cometeram. Começa dizendo: poxa, eu tive que fazer uma nova tábua da aliança, porque aquela outra eu quebrei.
Mas no meio de tudo isso ele diz, o Senhor amou os antepassados de vocês, escolheu vocês para realmente fazer de vocês uma grande nação. Vocês eram 70 quando chegaram no Egito, diante de todas as perseguições e contra todas as possibilidades. O Senhor fez de vocês um grande povo. E aí ele entra no capítulo 11. E aí ele vai falar sobre obediência, sobre os benefícios de obedecer ao Senhor e seguir os seus regulamentos. Quero pegar a porçãozinha aqui do finalzinho do 7. A seguir ele diz, sim, foram vocês, seus olhos que viram todas as grandes coisas que o Eterno fez. Aqui ele está dizendo que não tinha sido os filhos deles que viram aquilo, foram eles. Ou seja, os pais haviam morrido, a geração de pessoas mais velhas haviam morrido, e aqueles ali que estavam ali agora nesse momento, eram de 20 anos para baixo lá naquele tempo, agora já eram homens de 50, 60 anos, com uma memória de tudo que Deus tinha feito. E ele evoca aqui no final do verso 7, essa lembrança, olha, vocês viram tudo que o Eterno fez. Por que ele está dizendo isso? Porque no verso 8 ele vai dizer, portanto vocês têm a obrigação de obedecer a todas as leis que estou promulgando hoje a vocês, para que possam invadir e tomar a posse da terra depois de atravessarem o rio. A obediência dará a vocês vida longa no território que o Eterno prometeu dar aos seus antepassados e aos filhos deles, uma terra que mana leite e mel. O que ele está dizendo? A partir do momento que você viu o que eu fiz, você presenciou o meu grande poder, você agora tem uma obrigação de me obedecer, porque você viu que você não conhece um Deus de ouvir falar, vocês não conhecem o poder de Deus de alguém que os encorajou ou vendeu para vocês uma ideia. Vocês conhecem o poder de Deus de experimentar, de ver o resultado desse poder. E por ter visto, por ter tido revelação disso, vocês são indesculpáveis. E ele vem lá na porção entre o 10 e o 12, ele vai dizer assim, a terra que vocês irão conquistar daqui a pouco não é como a do Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham de plantar a própria semente e regá-la vocês mesmos como numa horta. Está dizendo que lá no Egito não tinha água à vontade, eles tinham que fazer irrigação. E aí ele está fazendo um contraste entre a terra que eles vão receber agora. Diz, mas a terra que vocês estão prestes a possuir, do outro lado do rio, é um lugar de montanhas e vales. Está dizendo que essa topografia é diferente. Ela é um lugar propício para receber chuvas que caem do céu. É uma terra da qual o Eterno, seu Deus, cuida pessoalmente. Ele é o seu jardineiro e trabalha nela o ano todo. Olha que coisa linda. Deus está dizendo para eles assim que aonde eles estavam indo, o futuro que os esperavam era superior ao passado que eles tinham vivido. Ou seja, até mesmo porque em algum momento da caminhada, eles lembravam do Egito com saudade, como se o Egito tivesse sido um lugar incrível. E Deus faz um contraste dizendo, o que vocês viviam não se comparam para o lugar onde vocês estão indo. Eu estou dando uma terra melhor para vocês. No verso 18 ele diz, guardem essas palavras no coração. Grave todas elas no fundo do seu ser. Elas devem ser amarradas na sua mão e na testa como um lembrete e ensinada, aos seus filhos, que elas sejam assunto de sua conversa. Onde quer que vocês estiverem, sentados em casa, andando pela rua, que elas sejam repetidas desde a hora em que vocês se levantam até amanhã, até de manhã, até a hora de cair na cama à noite. Elas devem ser escritas no batente da porta das casas e nas portas de suas cidades, para que vocês e seus filhos tenham vida longa na terra que o Eterno prometeu dar aos seus antepassados, que ela seja de vocês enquanto houver céu acima da terra. Coisa linda, o Senhor de novo falando através de Moisés sobre a importância dessas palavras não estarem só lá dentro da arca, nas tábuas. Essa palavra deveria estar no coração, essas palavras deveriam estar nos lábios, essas palavras deveriam ser assunto da mesa, essas palavras deveriam ser assuntos do caminho, para que os filhos ouvissem que essas palavras do Senhor pudessem gerar para essas famílias prosperidade e continuidade diante da herança que o Senhor havia dado a eles. Na revista atualizada, a partir do verso 26, começa a falar sobre a bênção e a maldição. Vai dizer assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vai possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá para frente, a partir depois do capítulo 20, vai voltar a falar sobre isso, sobre o monte Ebal e o monte Gerizim.
E aí nós vamos falar um pouco mais sobre essa cena, mas só para te localizar, esse monte tinha um vale ali, e era um lugar bem no centro de Canaã, e 2 montanhas, uma de cada lado, e o Senhor estava preparando ali um ritual de memorização para eles, quando eles entrassem na terra, para que eles pronunciassem diante do povo, nesses montes, quais seriam as bênçãos que os acometeriam caso eles obedecessem, mas também as maldições que chegariam até eles caso eles desobedecessem. E aí nós vamos entrar no capítulo 12, é o último capítulo do dia de hoje, e aqui ele vai falar um pouco sobre a adoração e o tipo de culto. E aqui a grande questão do capítulo 12, pelo menos até o verso 14, é falar sobre a forma que o povo da terra adorava e que o Senhor não queria ser adorado daquele jeito. Interessante que ele não vai dar muita ênfase agora no capítulo 12 sobre os deuses que os povos adoravam. Ele está dando ênfase ao como e ao local. E parece que ele está corrigindo uma questão aqui, justamente de falta de ordem, falta de entendimento, uma adoração aleatória que surge na mente de cada um. Ele vai dizer o que o povo lá daquela terra adorava em vários lugares, que tinham vários lugares de culto, era para destruir tudo e eleger um lugar só que o Senhor havia escolhido. Então ele fala sobre centralidade da adoração em um local que o Senhor havia escolhido, mas ele também enfatiza muito a maneira. E quando chegamos no verso 8, eu estou aqui do 8 ao 12 na versão parafraseada da mensagem, ele diz: abandonem de vez a maneira em que vocês costumavam agir, cada um fazendo o que quer. Até agora vocês não chegaram ao alvo, ao lugar de descanso, à herança que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Mas a partir do momento que atravessarem o Rio Jordão e se estabelecerem na terra que o seu Deus está dando a vocês como herança, ele dará o descanso de todos os seus inimigos à sua volta e vocês poderão se estabelecer e viver em segurança. Daí em diante, levem tudo que estou ordenando ao lugar que o Eterno, seu Deus, escolher, marcar o seu nome e instituir como local de encontro entre vocês e ele. Seus sacrifícios e ofertas de perdão, os dízimos, as dádivas especiais, o melhor da sua oferta prometidas em voto, celebrem ali, na presença do Eterno, vocês e seus filhos, escravos e até levita que vive na sua região, porque ele não tem herança. Então, dizendo que muitos levitas morariam em várias regiões, mas teriam um lugar certo para oferecer sacrifício a partir de agora, para entregar os dízimos, para comer junto à oferta de perdão e participar ali das grandes festas. Não seria mais em qualquer lugar. O que está mostrando aqui que Deus iria corrigir de dentro da comunidade os costumes pagãos que foram sendo adquiridos ao longo do caminho e durante todos esses anos no Egito, e agora tendo que entrar numa terra que estaria impregnada de costume pagão. Está dizendo, a partir de agora não tem mais isso de vocês fazerem como vocês desejam, da forma que vocês acham. A partir de agora existe um jeito, uma forma, uma maneira, e assim é que vocês precisarão agir. E o Senhor estabelece um lugar justamente para poder estabelecer uma forma que de fato o agradasse. Lá no verso 19, no capítulo 12, ele vai dizer: tomem cuidado durante o tempo em que viverem na terra, para nunca negligenciar os levitas. Aqui ele está dizendo sobre a importância de cuidar dos levitas. A partir do verso 20, ele vai dar várias instruções a respeito de qual animal eles poderiam comer em sua terra, em qual circunstância eles poderiam comer lá na terra deles sem ser no lugar de adoração. Lá no verso 23, ele vai dizer: apenas respeitem essa regra. Absolutamente nada de sangue. Jamais comam sangue. O sangue é a vida. Não comam a vida com a carne. Em vez de ingerido, ele deve ser derramado no chão como se fosse água. Não comam e terão vida longa. Vocês e seus descendentes façam a coisa certa aos olhos do Eterno. Ele vai estabelecer essa ordem. Você vê que essa ordem é tão importante que lá na frente os apóstolos vão mantê-la, né, sobre o fato do cristão, assim como o judeu, não poder comer sangue. E quando nós falamos de comer sangue, nós estamos falando de o sangue como alimento, né? Como alimento ele não pode ser ingerido porque ele é vida. Agora, nós não vamos nem entrar aí na discussão de outros usos para o sangue que a medicina escolheu, mas aqui ele está falando de alimento, de comer, encher o estômago com o sangue de um animal. Isso não agradava a Deus, e ficou muito claro que isso era uma ordem absoluta. No verso 26 a 27, do 26 em diante, ele vai começar a falar sobre
como tinha que ser o sacrifício. Ele vai falar de novo que a carne não podia ter sangue. Ele vai falar sobre ficar atentos a obedecer essas ordens, transmitir para os filhos. E aí o verso 29 ele vai dizer assim: quando o Eterno seu Deus expulsar as nações da terra que vocês vão invadindo, depois que ele as afastar do caminho e vocês a desolarem e se estabelecerem na terra, não cedam às curiosidades pelo estilo de vida deles, depois de eles terem sido exterminados. Não se encantem com os deuses deles, pensando, como será que era quando eles adoravam seus deuses? Talvez seja interessante experimentar essa vida. Não façam isso com o Eterno. Eles cometeram todo tipo inimaginável de pecado com seus deuses. O Eterno odeia o estilo de vida deles, porque eles chegaram a queimar os filhos vivos como oferta aos seus deuses. Obedeçam a tudo que estou ordenando, exatamente como estou dizendo. Não acrescentem nada e não tirem nada. O Eterno está dizendo assim, quando vocês chegarem lá, que vocês verem toda a configuração das cidades deles, os locais de adoração, pode ser que surja uma curiosidade, talvez vocês se encantem pelo estilo de vida deles. Mas Moisés deixa claro, Deus detesta o estilo de vida deles. Nós olhamos para o mundo, olhamos para o nosso redor e por falta de referência, às vezes, por cristãos que desenvolvem um estilo de vida inspirador, nós acabamos sendo atraídos por pessoas que vendem para nós, principalmente em tempo de internet, um estilo de vida que parece ser o máximo, né? Parece ser o estilo de vida o estilo de vida do rei Salomão, grandes conquistas, e a gente se apega àquilo e a gente esquece de perguntar para Deus, a gente esquece de olhar às vezes para Cristo e lembrar que às vezes essa vida que nós estamos admirando, ela não coaduna em nada, não coaduna em nada com o estilo de vida de Cristo, um estilo de vida de doação, um estilo de vida de amor, um estilo de vida de entrega, um estilo de vida de paz. Então que nós possamos olhar para Cristo e desejarmos um estilo de vida como o dele, de vivermos em paz, tendo tranquilidade, sabendo que Deus cuida de nós, uma vida sem ansiedade, uma vida sabendo que o Senhor cuida de nós em toda e qualquer circunstância, e que com essa fé, com essa certeza, o nosso coração seja invadido por uma paz que excede todo o entendimento, não porque conseguimos alcançar o estilo de vida que nos apresentaram na internet, mas porque conseguimos olhar para Cristo e desejar ardentemente viver como ele viveu. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.